Borua Boiô, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Bom, na semana passada eu fiz um vídeo, né, falando de um Essaifá que fala um pouco sobre a necessidade, né, de cuidar da espiritualidade, mas sem necessariamente entrar em Ebé Orum, mas podendo ter esse contexto, né? Falava sobre a dificuldade de ter filhos. E aí um seguidor, né, daqui do canal, ele pediu para que eu falasse um pouco mais sobre Ebé Orum. Olha, falar de Ebé Orum não é um tema muito simples, então eu não vou conseguir extinguir todas as dúvidas, muito menos aprofundar o quanto eu poderia, né, somente em um vídeo. Então eu pretendo fazer dois vídeos e mesmo assim eu não vou conseguir falar tudo o que eu poderia falar. Primeiro porque estamos na internet, segundo porque existem diferenças entre as famílias, diferença da forma como cada um cultua Ebé Orum, mas o que eu vou falar é meio que padrão para todas elas, certo? Então, o primeiro contexto que a gente precisa entender é Ebé Orum, para alguns é orixá, para outros não. Então eu vou tratar aqui como divindade, tá? Primeiro a gente tem que entender o que significa um Ebé Orum, né? Porque às vezes a gente vê as fotos aí na internet, por exemplo, das oferendas, né, dos Etutu, e acaba achando que é simples. As oferendas são simples, muito mais simples do que alguns outros orixás. Mas não significa que não seja uma força muito forte. Muito pelo contrário. Uma força forte ficou estranho, né? Mas enfim, uma força muito grande. Acho que essa é a melhor expressão. Quando a gente pensa em Ebré, né, ou seja, em sociedade, em comunidade, a gente está falando de indivíduos que têm algo em comum. Então, quando a gente pensa em Ebré Orum, a gente pensa em indivíduos no Orum que têm algo em comum. Babá, mas isso é bom ou isso é ruim? Olha, ninguém é sozinho, né? Então isso não é ruim. A diferença é, assim como nós temos um Ebré a nosso favor, nós podemos ter inimigos espirituais contra a gente. Então por isso também se faz necessário cuidar de Ebré Orum. Ebré Orum, vou botar o Orum como se fosse algo no alto, né? Porque na verdade quando a gente pensa no Ibadu, a gente pensa numa cabaça virada para cima, para baixo, né? Então com a parte redondinha aqui para baixo, representando Aie, e quando a gente pensa na cabaça virada para cima, representando Orum. Por isso que eu vou botar Orum em cima e Aie embaixo. Todo Ebé Orum, ele tem alguém aqui, que somos nós. E todo Ebé Aie, ou seja, que vive aqui na Terra, tem alguém no céu. Tem alguém no Orum, melhor dizendo. Céu fica muito parecido com o cristão, né? Mas tem alguém no Orum. Tem alguém na parte superior. E quando a gente pensa nisso, por que a gente não pode se pensar sozinho? Porque existe um duplo nosso nesse Orum, que se chama de Enikeji, né? Que é o nosso duplo, é o nosso segundo. A tradução seria mais ou menos essa, né? O nosso segundo, a nossa segunda parcela, a nossa segunda parte. O Enikeji, junto com o nosso Ebé Orum, ele fica esperando a gente concluir os nossos afazeres aqui no Aie, aqui na Terra, para que a gente possa retornar para o Orum. Então, esse duplo, ele está lá torcendo, vibrando pela gente, querendo que a gente conclua sim o que a gente veio fazer, mas também podendo nos orientar, nos ajudar. Então, pensar no Ebé Orum não dá para pensar somente como algo negativo, igual algumas pessoas vendem por aí, né? Sempre é problema no Ebé Orum. E não que não possa ter problema, pode e vai ter. Mas é porque a gente precisa então entender que existe a outra parte, a parte boa, né? O que não significa que todo mundo tenha problema com Ebé Orum e nem que todo mundo tenha que se iniciar em Ebé Orum. Somente um Elebé, somente uma pessoa específica, né, com aquela determinação oracular. Então não adianta fazer cálculo matemático, não adianta ficar pensando que sofreu isso, aquilo outro, porque são apenas índices que a gente começa a visualizar a presença de Ebé Orum. Mas é o oráculo quem vai dizer quem deve ser um iniciado no Ebé Orum. Quando a gente fala dessas percepções, né, que o sacerdote deve ter, é porque às vezes a gente vê pessoas com problemas em lidar com outras pessoas, então a gente vê pessoas que estão
estão nesse mundo, estão no Aie sozinhas, né? Então provavelmente elas podem ter, ou seja, podem, não necessariamente elas têm. É o oráculo quem vai dizer. Podem ter problema com seu Eboé Orum e por isso aqui no Eboé Aie elas não conseguem ter amigos, não conseguem ter cônjuge, porque podem ter Okorum ou Ayaorum, ou seja, marido ou esposa no céu. Então eles podem ser casados lá no Orum e por isso não conseguir ter um casamento na Terra. O Araí, o corpo na Terra, a pessoa humana aqui na Terra não consegue ter porque ela já tem esse vínculo no Orum. Através de ebó, através de muito etutu, às vezes as pessoas conseguem sair dessa situação. Quando não, somente iniciação. E aí, iniciação, o que eu sempre falo para as pessoas é, no culto tradicional iorubá, as pessoas vão se especializando nessas divindades. Então, o que eu aconselho é, busque alguém especialista nessa divindade. É diferente de fazer ojubó. Todo mundo pode ter ojubó, todo mundo pode ter ícone consagrado para Ebel-Orum. Agora, a iniciação já é um outro processo, é algo muito mais amplo. E quando a gente pensa na iniciação e a gente pensa então nessas possibilidades, né, porque não é somente um Ebel-Orum, se são comunidades, se são sociedades, vamos brincar aqui com Ebel-Aie, né? Então eu faço parte da comunidade dos sacerdotes, eu faço parte da comunidade dos filhos, eu faço parte da comunidade dos profissionais da minha área, eu faço parte de outras comunidades. Mas quando a gente pensa no Ebé-Orum, a gente pode pensar em outras comunidades. Por exemplo, a comunidade do Ebé dos Orixás. Então lá existem orixás. A comunidade dos caçadores, né? Obé Olodé. Então é a comunidade dos Olodé, a comunidade dos caçadores. E Ebé-Orum também tem N outras comunidades. Né? Então a gente tem gêmeos, a gente tem, enfim, N outras situações e comunidades que eu evito ficar falando aqui, primeiro porque eu não vou ser detentor da sabedoria completa, eu não sou especialista em Ebé-Orum. Mas segundo, porque senão as pessoas ficam numa paranoia, assim como dentro do candomblé ficam, por exemplo, né? Fulano é Abicu, Ciclano é Abicu, e aí começa a girar ali um monte de possibilidades e acaba impedindo até mesmo a pessoa de prosperar de uma maneira diferente. Existe a comunidade dos Abicu, por exemplo, e que isso é resolvido ali com a iniciação, com o etutu, enfim. Que cada sacerdote aí, então, de Ebé-Orum, vai agir de uma maneira diferente. Então, quando a gente pensa nessas sociedades, é para a gente pensar no múltiplo, né? Tem Coricotô, por exemplo, que é a comunidade, é a divindade, na verdade, que cuida da comunidade, que cuida do Ebé, das crianças que não têm pai e não têm mãe, né? Que foram abandonadas, que serão adotadas por alguém. Então, é essa uma das possibilidades de se tratar, né, de se reverenciar um Ebé-Orum, para que a pessoa tenha esse vínculo melhor com essa sociedade do Orum, para que elas possam trazer o axé delas aqui para o Ebé-Aie. Então, a criança foi abandonada, a pessoa cuidou de Cori. Cori foi lá, abençoou essa criança e trouxe para essa criança, por exemplo, pais adotivos. Então, essa criança que antes estava abandonada, ela agora pertence a uma sociedade aqui na Terra. Ela pertence a uma família, ela ganha coisas, né? Então, isso é muito importante. Vou falar alguns sintomas, né, de possibilidade de proximidade com o Ebé-Orum. O sonho, né, a Laorum, ele traz muita informação do Ebé. Porque quando nós estamos dormindo, a nossa consciência rebaixa e a ciência explica isso, tá? Então não é somente historinha aqui, não. Tem a parte científica da coisa e tem a parte espiritual. A consciência é rebaixada e com isso o nosso Ebé ele tem mais facilidade de entrar em contato com a gente. Então a gente vai sonhar com pessoas que a gente não conhece, a gente vai sonhar com coisas acontecendo. Quem aqui nunca teve uma percepção de um sonho que parecia
Algo muito familiar. Quem aqui que nunca teve um sonho premonitório? Isso tudo é influência de Ebel-Arum. Né? Não só Ebel-Arum, mas com certeza Ebel-Arum está ali muito próximo, trazendo essas informações. Né? Porque o Alarum, a gente consegue ter acesso ao nosso Ebel de uma maneira mais fácil. Então eles vêm para nos comunicar, eles vêm para mostrar para a gente algumas saídas, algumas soluções, algumas coisas que a gente precisa resolver. Então ter essa proximidade com o nosso Ebel é muito importante. Sonhos são coisas muito interessantes a se pensar. Nem tudo é macumba, como eu sempre digo aqui, porque se existe a parte científica ensina pra gente que a mente inconsciente ela acessa informações da consciência e que ali então as coisas se misturam. Por isso, tudo deve ser jogado, tudo deve ser interpretado e entendido da melhor forma possível. Não é todo sonho que é premonitório, não é todo sonho que é psicológico. Então a gente precisa saber separar sim as coisas. Às vezes quando a pessoa, quando ele é criança, ele tem amigos imaginários, por exemplo. Então ele brinca sozinho e ele conversa aos olhos do adulto sozinho. E que no fundo, já é ele brincando ali com o Ebel-Arum dele. Já é ele tendo contato com o Ebel-Arum dele. Isso quando não a criança vem e fala alguma coisa que ela sequer tem consciência, que ela sequer sabe. E ela toca ali na ferida do adulto, toca ali em alguma coisa do adulto. Existe uma possibilidade em que as crianças com um nível de inteligência altíssimo, as crianças do espectro autista, as crianças com déficit de atenção, por exemplo, é uma coisa que eu não gosto de falar muito aqui não, porque esbarra na minha história profissional. Mas é uma possibilidade, então por isso eu estou falando. De que elas precisem tratar do Ebwe-Orum delas para que elas criem um Ebwe-Ayê saudável. Né? Então isso é muito interessante da gente ver o quanto que não vai curar, né, essa criança disso que ela passa, mas vai ajudar numa boa convivência aqui no Ayê. Então essa também é uma possibilidade de uma proximidade muito grande do Ebwe-Orum dessa criança e por isso ela pode ser um Ayebé. Pessoas com dificuldades de se entrosar. Olha, eu não estou falando de uma leve timidez, tá? Eu estou falando de algo muito mais pesado, algo muito mais sério, algo muito mais grave. Isso pode ser um grande problema de Ebwe-Orum. Tá? Então é preciso jogar, é preciso entender, é preciso fazer o etutu, caso seja de fato um problema de Ebwe, né? Pessoas com problemas de relacionamentos amorosos, né? Isso de fato pode ter vínculo com o Ebel-Arum. Aí a pessoa geralmente faz assim, né? Recorre a Oxum, aí vai lá, dá tudo de tutu para Oxum, dá presentes e mais presentes, faz magias e mais magias e não resolve. Aí a pessoa vai lá e recorre à pombagira. A pombagira vai lá e faz tudo o que ela tem que fazer e não resolve. E aí eu não estou dizendo aqui que Oxum ou que a pombagira são fracas ou são ruins. Mas eu estou dizendo que quando é um problema de Okorum ou Ayaorum, quando é um problema de casamento no Arum, somente a Beorum vai resolver. Aliás, quando é problema com Ebeorum, somente Ebeorum vai resolver. Né? Porque a gente está falando de algo múltiplo. E não que o orixá ou que a divindade, a entidade, não tenha esse poder. Mas é porque não é da responsabilidade deles fazer isso. Está lá o vínculo com o Ebel-Arum da pessoa. E por isso, muitas das vezes, as pessoas fazem um monte de coisas e não funciona. Então, por isso, eu sempre falo da responsabilidade aqui. É preciso ter responsabilidade para jogar, entender a necessidade e fazer aquilo que é necessário. A pessoa, quando tem problema com o Ebel-Arum, não adianta fazer outras coisas senão tratar do seu Ebel-Arum. E é tratar. Não adianta achar que vai fazer um etutu hoje e que está tudo resolvido. Né? Então vamos parar para pensar.
A pessoa pode até trocar de religião. Igual eu sempre falo aqui, isso não quer dizer que ela vai ficar presa à nossa religião, mas ela vai continuar com problema de rebelde se ela tiver. Então ela vai para a igreja, eu vou usar a igreja evangélica porque eu acho que é um contraponto muito bom para esse tipo de problema, né? A igreja evangélica vai exorcizar tudo quanto é demônio da pessoa, ela vai continuar sem um bom companheiro, por exemplo. Ela pode até arrumar namorados, mas ela vai ser infeliz no relacionamento dela. Então, tratar de Ebé Orum é extremamente importante. Nem tudo é problema com Ebé, né? Às vezes, um Ori precisa ser muito bem cuidado também. Mas, como a gente já falou de Ori antes e a pessoa pediu para eu falar um pouquinho aqui de Ebé Orum, eu estou falando. Bom, em outras situações com Ebé Orum, se pode ter. Vou trazer uma outra que é um pouquinho polêmica, mas eu preciso que vocês raciocinem junto comigo, tá? Pessoas com vícios, por exemplo, que têm uma tendência muito forte a se viciar, e aí eu não estou dizendo aqui somente de drogas, nem somente de bebida. Eu estou falando de problemas com vício, problemas de interromper um impulso, por exemplo. Elas podem ter um problema com a Beorum delas. E aí, lembra que eu falei da parte negativa de Abeorum? Pode ser que elas tenham inimigos lá no Orum que querem que ela volte logo, sem concluir aquilo que ela veio fazer aqui. Então, eles vão fazer com que ela tenha pensamentos ruins, por exemplo, sonhos ruins, com que ela fique atormentada. E o que ela vai recorrer? Aos vícios. Né? Óbvio que ela precisa cuidar do Ori dela, mas ela também vai precisar cuidar do bebê dela. Porque um bebê bem alimentado, digamos assim, né? Se é que eu posso dizer dessa maneira, ele fica mais presente, ele fica mais próximo. E quem melhor do que nossos amigos para nos proteger? Tem algumas pessoas que falam que o Eboerum são, são pessoas da nossa família. Eu não concordo muito, não. Quando a gente fala de comunidade, quando a gente fala de sociedade, a gente fala de pessoas que praticam coisas parecidas. Então a gente pertence àquele Ebre porque a gente tem afinidade. Então o nosso Eboerum, ele também tem afinidade com a gente. Não necessariamente familiares. As pessoas, né? Então, partes do Ebeorum que têm afinidade com a gente. E aí, quando a gente pensa num templo, né? Então, num barracão, num templo de culto tradicional, num templo de Ifá, às vezes a gente só tem um ícone de Ebeorum, né? Um Odubó de Ebeorum, porque ali a gente acessa a outros Ebé. Mas somente ali pode receber etutu? Somente ali pode receber sacrifício? Não, né? Mas eu vou deixar essa para o próximo vídeo, porque esse vídeo já ficou longo, né? Mas para isso, para que a gente primeiro entenda. Então, você que me perguntou sobre a Belrum, você que tem curiosidade, que tem necessidade de entender sobre a Belrum, repita esse vídeo aqui mais de uma vez, porque eu tenho certeza que você pode ter prestado atenção em tudo. Mas se você botou no 1.5, 1.75, 2x de velocidade para correr o vídeo, você vai perder o conteúdo. Então assista com calma, assista com tranquilidade e vamos raciocinar. Porque a religião de orixá é religião para pessoas inteligentes. Então a gente precisa aprender a raciocinar. A gente precisa aprender que nem tudo de Eboeorum é simples. Né? Como eu disse, muitas das vezes o tutu de Eboeorum é simples. Mas nem tudo no tratamento é simples. Então a gente precisa, com calma, com sabedoria e com seriedade e responsabilidade, fazer sim o que tem que ser feito. Não dá para apenas juntar um monte de coisas e colocar nem no pé do ojubó, nem nos lugares que eu vou falar no próximo vídeo, achando que assim vai estar satisfazendo o seu Eber. Né? Você pode, inclusive, trazer coisas ruins para sua vida. Então, por isso, da responsabilidade, tá bom? Bom, eu quero saber o seu comentário, eu quero entender o que você achou desse vídeo, né? Eu quero entender se está entendível, se não está,
né? O que que eu posso aprofundar mais, né, se possível, aqui no canal, aqui sobre esse vídeo, sobre outros temas também. Então, eu vou te pedir para que você curta esse vídeo, para que você possa compartilhar com as pessoas, né? Os meus vídeos eles têm um compartilhamento muito pequeno ainda de pessoas, e aí eu fico preocupado, porque assim, esse é o tipo de informação que as pessoas precisam ter. Elas precisam, né? Eu vou deixar aqui uma dúvida, uma perguntinha, na verdade, para que vocês comecem a refletir, porque quando a gente joga no Google, por exemplo, oferenda para Ebel vocês vão ver lá, frutas e doces. Quantas pessoas não associam isso ao herê do candomblé? Quantas pessoas não associam isso à ibejada? Quantas pessoas não acham que isso é simples? Então a gente precisa ter responsabilidade. E por isso esse vídeo precisa chegar sim no nosso irmão, a nossa irmã, em pessoas ao nosso redor e pessoas até que passam por situações como essas que eu falei aqui antes, com problemas de sono, que acessam, né, outras pessoas através do sonho, com crianças com déficit de atenção, que estão no espectro do autismo, com crianças que falam coisas que a gente não entende, crianças que falam sozinhas, pessoas adultas que falam sozinhas. Quantas pessoas com dificuldade de interromper o impulso, seja criança, seja adulta? Quantas pessoas passando aí por vícios, como eu disse, não só de bebida, não só de drogas, mas por vícios, né? Quantas pessoas que a gente conhece e que possivelmente têm problemas com seu bebê, porque vivem sozinhas, porque estão sempre isoladas, porque são difíceis de lidar. Quantas e quantas pessoas? Então esse vídeo ele precisa sim ser compartilhado por você para que chegue em outras pessoas. Às vezes, pessoas que a gente sequer sabe que passam por situações como essa. Então basta a gente compartilhar numa rede social, por exemplo, que esse vídeo alcança essas pessoas. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui e na próxima semana então eu trago um outro vídeo falando um pouquinho mais sobre Ebel, sobre como cuidar, né? Eu não vou poder aprofundar tanto, mas sobre as possibilidades de se tratar um Ebel. Aboru, Aboye, Aboxixé. Odabo.